Portanto, nós tivemos, alguns de vocês já vêm da semana passada, em que tivemos basicamente 2 dias. No segundo dia tivemos o Rodrigo, que também está aqui, que fez uma abordagem à agricultura de precisão, falámos de muitos temas. A minha apresentação, tal como eu iniciei no primeiro dia, vai um bocadinho mais a falarmos aqui de fundamentos, no fundo de explicar o porquê das coisas, porque, como diz o outro, não é? Em vez de começarmos logo com o produto em si, temos que perceber para que é que precisamos das coisas e o que é que isso vai transformar na nossa exploração. E, portanto, pronto, o Rodrigo também apresentará esta semana, mas agora vou seguir aqui. Eu, no primeiro dia, tinha ficado no segundo slide. Para os que não estiveram cá no primeiro dia, mostrei-vos aqui este link que está aqui embaixo do meu número de telemóvel, onde tem acesso depois ao perfil do LinkedIn, a grupos, a grupos diversos sobre agricultura de precisão. Eu destaco novamente, para quem tem o Telegram, que é uma espécie de WhatsApp, tem lá um grupo de repositório de documentos relacionados com a agricultura de precisão. Portanto, o link também está aí nesse. Até posso copiar o link aqui para a caixa dos comentários. Aqui. Pronto, e acedam, estejam à vontade de clicar onde quiserem. Pronto, depois passei para o segundo slide, que é o slide dos desafios, que vos disse que era o tal slide que eu mostro em todas as primeiras aulas de todos os anos que dou no Instituto Superior de Agronomia, seja no primeiro, no terceiro ou no segundo mestrado. Começo sempre com este slide, que é o slide dos desafios. É um slide que pode parecer um pouco pessimista, mas que na prática eu uso para chegar a 2 conclusões. A primeira conclusão é que a maior parte dos desafios estão ou a montante ou a jusante da exploração. Portanto, também há desafios na própria exploração, não é? Como é lógico, a questão da dimensão, a questão do grau de formação, etc. Mas eu diria que, da minha experiência, e tem a ver até um bocadinho com esta questão que, como respondi há bocadinho ao Jorge, a apetência do produtor, genericamente falando, para a inovação e para a tecnologia em Portugal, não acho que seja pequena, antes pelo contrário. Portanto, há uma noção de que, dadas as limitações todas que temos, os problemas todos que temos, estes desafios, a tecnologia é uma aliada. Não é? Pronto. E também creio que vos referi nesse primeiro dia que nos desafios que temos para o setor agrícola, com o aumento da população mundial, a necessidade de produção de alimentos, a questão do custo de produção, etc., é comumente aceite que temos 3 grandes soluções, ou 3 grandes conjuntos de soluções. Um tem a ver com a agroecologia, não é? Com o conhecimento dos agroecossistemas, como é que funciona o solo, os serviços de ecossistema, os auxiliares, tudo isso. Depois temos a questão da genética, não é? Portanto, o melhoramento genético, e estamos aqui a falar nos Açores para produtores de leite de raça bovina. As opiniões aí divergem, mas eu tenho como referência alguns produtores aqui no continente, nomeadamente uma das explorações mais reputadas a nível nacional, e que me dizem que entre maneio e genética, que sem dúvida que o maneio tem uma parte preponderante na performance final. Pronto. Mas, não obstante, a genética obviamente é fundamental, a questão do melhoramento, a questão dos OGMs, das novas técnicas de melhoramento,
isso é um desafio que está ali, está ali, que as proibições a esse nível. E depois temos um terceiro grupo de soluções, que é a digitalização, portanto, que é tudo o que estamos aqui a falar, não é? Portanto, e que me leva, portanto, à segunda conclusão deste slide, que é a primeira é então que a maior parte dos problemas está a jusante ou a montante, coisas que o produtor sozinho não consegue fazer nada. E depois temos aquilo que pode fazer, que é o quê? Que é ser bom agricultor, que é gerir os seus recursos, que é gerir a água no solo de uma forma tecnificada, que é fazer planos de fertilização racionais, seguindo os protocolos definidos para o uso sustentável dos fertilizantes, das matérias fertilizantes, a mesma coisa em relação aos fitossanitários. Portanto, tudo isso, portanto, no fundo, ser um bom gestor desse ponto de vista, não aplicar regras em excesso, não adubar em excesso, etc, etc, etc. Tudo isso fazem com que o produtor seja mais competitivo, porque reduz custos. Em alguns casos, até essa redução a aumentos de produção, melhoria de margens brutas, e portanto, isso é competitividade, e isso é algo que é independente do mundo inteiro, não é? Portanto, eu gerir bem os meus recursos permite-me ir ao mercado com custos de produção mais baixos e, portanto, ganhar mais dinheiro por cada produto. Pronto, portanto, essa é a segunda conclusão. Depois, foi este slide onde ficámos. Portanto, isto depois, na prática, do ponto de vista objetivo, portanto, tudo o que está por detrás da digitalização, que é esta tentativa do aumento de eficiência, é os resultados é o aumento dos resultados por cada unidade de fator de produção, portanto, por cada metro cúbico de água que eu gasto, tirar a maior quantidade de quilos de ananás, por exemplo, e não é tanta poupança, ou melhor, não é necessariamente a poupança, não é poupar menos água, gastar menos adubo, etc. O desafio é a eficiência, ok? Eficiência aliada à eficácia, obviamente. E, portanto, temos este chavão aqui do fazer mais com menos, portanto, que é precisamente isso, que é usando racionalmente, com conhecimento técnico, com sensores que nos ajudam a perceber o estado atual do sistema, ser mais oportuno a tomar decisões. O exemplo dos animais que falávamos na semana passada aplica-se aqui como uma luva, não é? A questão de eu saber antecipadamente que tenho um animal doente, porque detectei nos podómetros, por o que seja, essa oportunidade de atuar mais cedo permite-me evitar perdas, permite-me recuperar mais rapidamente, gastar menos no veterinário, etc, 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 etc. Portanto, este exemplo e outros nas plantas a mesma coisa, a possibilidade de detectar que a planta está a entrar em stress hídrico antes dos sintomas se verificarem, é isso mesmo também, é atuar com antecipação, com racionalidade. Pronto. E então, pronto, todo este racional, portanto, boas decisões nas suas várias dimensões temporais, as decisões estratégicas, táticas e operacionais, porque a agricultura de precisão, portanto, aqui estamos a falar de decisões no prazo da vida de uma exploração, não é? Sei lá, a instalação de um sistema de rega, de um sistema de drenagem, a compra de um trator, portanto, decisões de longo prazo, até decisões operacionais, não é? Rego hoje ou rego amanhã, trato hoje ou trato daqui a 3 dias. Pronto. Portanto, e a agricultura de precisão ajuda nesse largo espectro. Um exemplo concreto de decisões estratégicas a nível da produção propriamente dita, estamos a falar, por exemplo, no projeto de uma plantação de uma cultura permanente. Portanto, eu fazer o projeto sem um estudo exaustivo do solo, da topografia, do histórico das parcelas, etc., e para instalar setores de rega que façam sentido com o solo e tudo mais, correções de pH, etc., versus uma plantação mais geométrica, por exemplo. Que tenho uma área, defino talhões, aquilo vai
os setores vão mais ou menos independentes daquilo que é a textura do solo, por exemplo. Portanto, esse é um exemplo estratégico. Depois as questões operacionais, já falámos aqui da regra, e tudo mais. Este triângulo que aqui está é um triângulo bastante conhecido. Ali em cima tem um termo, também é a base de tudo isto que falamos, que é a intensificação sustentável. Ainda hoje li um artigo de alguém que dizia que isto é uma utopia, mas não é. Eu acredito que não seja. No fundo, como saberão, não é, para muitas pessoas, intensificar é assim algo de necessariamente mau, não é, para a exploração. E isso não é de todo verdade. A intensificação é um aumento da capacidade de gestão, é um aumento do uso de fatores, mas com retorno se tivermos em conta a eficiência, não é? Portanto, se eu intensificar de forma ineficiente, estou só a ser mau gestor, não é? Não estou a tirar o máximo partido dos recursos. E, portanto, é isso que se trata, essa intensificação sustentável, que é conseguir simultaneamente intensificar, portanto, para chegar a maiores produtividades, mas tendo em conta, mas tendo em conta o ambiente e a poluição, e, portanto, tomar as decisões no momento certo, no local certo, aplicar as quantidades de adubo certas no momento certo, e a água, tudo, e se eu fizer o encontro perfeito, ou o mais perfeito possível, entre as necessidades da planta e aquilo que eu aplico, menos vai ficar para se lixiviar e para se perder e para poluir o ambiente. Tá bem? Portanto, é esta a ambição de todo este processo. Portanto, é de sermos de tal forma conhecedores do sistema que, ao alimentarmos com os inputs no local certo, no momento certo, na quantidade certa, estamos a evitar ao máximo as perdas e, portanto, o impacto negativo para o ambiente. E é isso então que permite esta junção de dois mundos que parecem inconciliáveis, não é? Portanto, o intensificar, portanto, que é a eficiência e a sustentabilidade. Pronto, esta pirâmide é uma pirâmide, ela está em inglês, mas basicamente temos ali na base, temos dados, depois temos informação, depois temos conhecimento e depois temos sabedoria, wisdom. Porque é que ela é importante? Porque nós estamos aqui a falar de sensores, sensores produzem dados. Ora, dados sem uma interpretação são só números, não têm grande valor, não é? Eu saber, que falávamos isto na sessão do Rodrigo, eu saber que uma vaca fez 2.000 passos ou 3.000 passos, em si mesmo tem pouco valor, não é? É um número. Agora, se eu adicionar isso, ou saber que o teor de água no solo, 60 centímetros são 100 milímetros. Isso pode ser muito, pode ser pouco em função do tipo de solo. Portanto, é quando eu adiciono esta informação auxiliar e contextual que os dados passam a ser informação. Okay? E quando eu junto muita informação, eu começo a ter conhecimento. Okay? Portanto, é esta pirâmide importante de perceber. Portanto, não basta, isto no fundo, a mensagem é: não basta ter números, que passamos logo a ser bons gestores ou a gerir de forma eficiente. Portanto, há aqui um crescendo, há aqui um acumular, no caso das culturas, há um acumular de anos de dados, de cartas de produtividade, de NDVI, etc., que nos faz cada vez mais numéricos, cada vez mais tecnificados. E pronto, e se pensarem, podem pensar aqui num fator de produção que geralmente não pensamos, não é? Quando pensamos em fatores de produção, pensamos nos adubos, nos fertilizantes orgânicos, na mão de obra, nos fitofármacos. Não pensamos em conhecimento, ok? E conhecimento, daí eu ter ali o conhecimento por hectare, é uma grandeza. O conhecimento na exploração pode entrar pela formação do gestor, por um consultor, pela capacidade dos funcionários, pela quantidade de formação que os funcionários de uma exploração têm, pode entrar pela uma máquina que tem um chip
tem conhecimento embutido, pode entrar por uma imagem de satélite, portanto, há várias. E esta é uma métrica que avalia, no fundo, a intensidade do uso de conhecimento. E o que é facto, se bem aplicado, há aqui uma relação entre essa intensidade de uso e a eficiência do uso de fatores. Portanto, quilograma de output, de grão ou de silagem, ou o que seja, por unidade de azoto ou por unidade de água aplicada, etc. Atenção que conhecimento, quando dizemos isto, não há aqui qualquer arrogância, não é conhecimento apenas académico, ok? Portanto, o conhecimento, isso já estamos muito longe, felizmente, desse paradigma de que o conhecimento só vem das universidades, não é? É nada mais errado. O conhecimento hoje em dia nem é só criado pelas universidades e pelos institutos de investigação. Hoje em dia o conhecimento gera-se num ecossistema em que entram os empresários, entram as organizações, entram os decisores políticos, entram os vendedores de fatores de produção, etc. Portanto, essa é a complexidade dos sistemas em que vivemos hoje, e ainda bem, não é? E em que entra claramente o conhecimento empírico, não é? Dos produtores, e que tem valor e que os sensores muitas vezes confirmam, outras vezes nem tanto, mas a maior parte das vezes confirmam. Portanto, é nesse conjugar todo que criamos, de facto, valor. Muito bem. Então, outra imagem muito, muito conceptual do que é a agricultura de precisão é esta que aqui está. É uma imagem, esta imagem é dos anos 80 do século passado, okay? Portanto, é incrível. Portanto, tem 40 anos, ou 30 e tal anos. E é uma imagem que tem, numa súmula, está aqui tudo, não é? Porque temos o quê? Temos esta camada, eu acho que não vê o meu cursor, pois não, ou vem? Vem um pontinho ali. Já devia haver uma maneira de tornar o... Oh, Pedro, não há uma maneira... O cursor não se consegue ver, mas se fizer a partilha do ecrã completo dá para ver. Agora já está a ver. Está a ver? Sim, sim. É? Ok. Eu estava a ver se havia aqui uma opção para tornar o... Está a ver? Ok. Sim, sim. Se quiser depois apresentar em ecrã inteiro, o que pode fazer é partilhar o ecrã todo, em vez de partilhar apenas o PowerPoint, e depois aí já consegue fazer a apresentação em ecrã inteiro. Ok. Eu por acaso prefiro estar aqui assim, porque ele vai, como eu tenho 2 ecrãs, Ok. ele vai me enfaralhar isto tudo, é melhor. Pronto. Ok, então vem aqui esta camada aqui no meio, que é a camada analógica, não é? Que nós conhecemos. Temos as máquinas, os semeadores, o cortador-picador, etc. Temos ali a monitorização dos campos, temos aqui estas operações todas. E depois temos, portanto, isto é o que existe, não é? Em qualquer exploração. Depois temos 2 camadas adicionais. Uma está aqui em cima, são os satélites de posicionamento. Portanto, reparem que todas estas operações, as cabines e os próprios operadores têm equipamentos receptores, neste caso, novamente, fazendo a ressalva, falamos sempre em GPS, Global Positioning System, sendo que é apenas dos sistemas de Global Navigation Satellite Systems, portanto, sistemas globais de navegação por satélite, portanto, há o GPS, há o sistema russo, há também o europeu, mas o que interessa aqui é este valor acrescentado, ok? É a possibilidade de eu saber onde estou em cada momento. E também, como posso saber onde estou, posso tirar notas e adicionar valor acrescentado a essas notas, a essa produtividade. Este sensor que aqui está, ao colher dados, pode ter, não só colher valores, no que vou falar concretamente na silagem de milho, pode saber em cada local da parcela quantas toneladas de matéria seca, de matéria verde, pode ter um analisador de NDF, proteína bruta, amido, etc. E eu, no final da operação, ficar com uma carta, não apenas com um valor médio, que mandei analisar num laboratório, mas com uma carta
onde vejo nas zonas das parcelas, diferentes zonas, e zonas onde eu tive que produzir mais, com mais proteína, ou menos, com menos proteína, etc, etc, etc. Portanto, isso só é possível por dois equipamentos. Estes satélites aqui de posicionamento, basicamente, para quem é mais antigo, estudou topografia da forma clássica, com o nível óptico e com o teodolito. Basicamente, os satélites destas constelações servem de marcos geodésicos, não é? Que sabemos a sua posição, e o que eles estão a fazer a cada momento é uma triangulação. Ok? Portanto, há N aplicações para o telemóvel onde podem ver as posições dos satélites e pode perceber exatamente como é que funciona, que o processo é este. É em cada momento, através de um processo complexo, portanto, é possível saber a distância a que estamos de cada um dos satélites no hemisfério. E se conseguirmos pelo menos 3, 4 satélites, fechamos ali uma equação de possibilidades e sabemos exatamente, com um erro que pode ir de 1 centímetro até 1 metro, 1 metro e meio, também falámos disso, e que depois, em função das utilizações, pode ou não ser compatível. Mas o que eu queria referir agora é este valor acrescentado de sabermos onde estamos. Eu estou no campo, vejo um problema na cultura, não fica só ali mais ou menos para aquela zona, não, eu posso tomar uma nota georreferenciada, portanto, quer dizer, com uma referência geográfica, XYZ, e é naquele ponto e não é mais lado nenhum. Okay? Isto aumenta muito a eficiência para tratar, para usar os dados e para melhorar a eficiência produtiva. Depois, temos aqui uma terceira camada, que está aqui embaixo, que é a mais cara de todas. Esta terceira camada é aquilo que todas as explorações deveriam ter, que é um sistema de informação geográfica, okay? Que é o que é uma base de dados, só que não é uma base de dados qualquer, é uma base de dados em que, além do valor, nós temos também um atributo geográfico, sabemos exatamente aquele valor de que ponto da parcela é que veio. E quando nós acumulamos anos e anos e anos de cartas de produtividade, cartas de satélite, cartas de nutrientes no solo, etc., nós ganhamos um conhecimento e um know-how fundamental, lá está, para melhorar a gestão. Por exemplo, imaginem o que é ter uma carta do pH do solo e poder corrigir só nas zonas onde preciso, ou nas quantidades certas em que preciso, ou tenho uma carta de produtividade e posso corrigir zonas que claramente apresentam produtividades abaixo da média, etc. Portanto, esta figura aqui tem, de uma forma genérica, os 3 constituintes fundamentais, que é a georreferenciação, são as operações normais, as diferenças depois na utilização destes dados, para quem está neste momento a pensar, ok, eu quero tudo isto, mas depois a minha máquina, o meu semeador, o meu distribuidor de adubo, o meu pulverizador, eu meto lá um valor, uma taxa a aplicar e ele faz tudo igual. Pronto. É outro clique que também tem que ser dado, que o Rodrigo falou e que vamos falar aqui mais, que é então entrar nesse mundo da tecnologia de taxa variável, que é, exemplo, num veio de um semeador, em vez de ter o veio acionado pela roda do semeador, passamos a ter um veio acionado eletricamente e a velocidade do veio é controlada para cada local e, portanto, a quantidade de semente que passa na adufa também é controlada para cada local. Portanto, eu deixo de ter o desejo de ter o mais uniforme possível, eu passo a ter a necessidade de adaptar as taxas de aplicação dos fatores, dos volumes de calda, dos nutrientes, a cada zona específica da parcela em função do meu objetivo. É lógico que isto abre um mundo de oportunidades que, se não for suportado com conhecimento agronómico, é possível fazer muitas asneiras, não é? Pronto, portanto, aqui, novamente,
eu falei já disso na semana passada, a questão da intensidade do conhecimento agronómico, porque temos estas possibilidades tecnológicas, não começamos a fazer coisas sem sentido agronómico, não é? Porque aí é pior a emenda que o soneto, não é? Pronto. Posto isto, queria falar-vos, então, aqui de algo que parece um pouco estranho, mas que é então a definição oficial, entre aspas, da agricultura de precisão, definida pela ISPA, que é a Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão, que só, eu disse, portanto, isto surgiu, o início da agricultura de precisão, começa nos Estados Unidos, final dos anos 80, com a vulgarização do GPS. Só em 2019 é que arranjámos aqui uma definição, okay, que todos estivessem de acordo, ou alguma maioria. Porquê? Porque na altura verificou-se que já havia mais de 40 definições na bibliografia. Está bem? E ainda hoje há colegas que insistem, pronto, estão no seu direito, como é óbvio, de usar a sua definição. Esta é a minha definição. Eu acho que temos todos a ganhar num campo, numa área de conhecimento em que acordarmos menos do que é que estamos a falar. Então vejam a diferença. Vejam o que é que ali está. A agricultura de precisão é uma estratégia de gestão que reúne, processa, analisa dados temporais, individuais e espaciais e os combina com outras informações para apoiar decisões de gestão, de acordo com a variabilidade, para melhorar a eficiência dos recursos, produtividade, qualidade, rendabilidade, sustentabilidade da produção agropecuária. É completamente genérico. Portanto, não tem a palavra tecnologia, não refere ferramentas, nem sequer fala no GPS, etc. E, portanto, eu acho que isto é uma grande bondade. O que não quer dizer, vou repetir-me novamente, mas acho que é um ponto importante, que as tecnologias não são a nossa ferramenta essencial, mas não é a única e não é o fulcro. O fulcro são dados, conhecimento agronómico e gestão eficiente. Vocês veem até na oferta formativa, não é? Existe oferta formativa em agricultura de precisão, mas também existe oferta formativa em tecnologias para a agricultura de precisão. Okay? Aqui o foco é claramente a agricultura de precisão. Depois gostava de vos falar também, posto ali a questão da definição, eu não tenho por princípio, porque acho que não é a melhor forma de o fazer, focar demasiado em coisas muito inovadoras, muito estratosféricas, porque acho que isso não ajuda à adoção, só retrai, só faz com que os produtores pensem que isto não é para mim, isto são coisas muito estratosféricas, deixa lá passar mais uns anos e depois eu penso nisto. Mas tenho aqui um antídoto para este pensamento, que é mostrar-vos algumas aplicações da inteligência artificial. Não é? Portanto, estamos todos, hoje em dia, ao Vibege este ano, que vai começar esta semana, o tema central é a inteligência artificial na agricultura. Não se fala noutra coisa, não é? Pronto, e estamos naquela fase em que, como já tivemos com os drones, como já tivemos com outras tecnologias, em que parece que tudo vai ser resolvido com a inteligência artificial, não é? Pronto, e isso realmente é um período um bocadinho pateta, não é? Porque nós olhamos e vemos coisas, promessas completamente irrealistas, mas tem aqui fundos interessantes, e é por isso que eu tenho aqui alguns slides, gostava de vos alertar para isso. Não sei se são utilizadores, acho que hoje em dia já muita gente utiliza ferramentas de inteligência artificial. O ChatGPT é um bom exemplo, foi por onde tudo começou, ou em escala, não é? Batendo todos os recordes até à data de taxas de dose de utilização a nível mundial. Mas há outras ferramentas igualmente interessantes, o Perplexity é outra que eu também uso. Posso depois pôr aí os links. Outra que eu aconselho muito aos meus alunos, sem qualquer tabu,
em termos formativos, não é? O papel que estas tecnologias têm na formação dos alunos, que é o Notebook LM, que é uma ferramenta da Google, muito interessante, e que se diferencia-se, por exemplo, do ChatGPT, de uma forma, pelo menos nas versões gratuitas, de uma coisa muito simples. É que estas ferramentas funcionam, são modelos de linguagem e que calculam basicamente probabilidades de palavras, não é? Probabilidade das palavras umas a seguir às outras, e constroem textos com base de todo o arquivo que tem acesso à internet, e a partir daí, estimando probabilidades de palavras de umas a seguir às outras, constroem raciocínios, não é? Entre aspas. Qual é o problema? O problema é que se nós não tivermos sentido crítico, vamos ter mau resultado, não é? Porque nós, se não tivermos uma capacidade, ChatGPT é quase um escravo que nós ali temos, não é? Se nós lhe dissermos que isto não é bem assim, ele muda a opinião em 2 segundos. Portanto, temos que ter sentido crítico na utilização da ferramenta. Aquilo sem sentido crítico é uma patetice total. Eu não sei se já tiveram essa experiência. Mas isto para dizer o quê? Essa ferramenta do Notebook LM, eu aconselho-lhes vivamente a experimentarem, porque tem uma virtude que é o seguinte: é uma ferramenta da Google, vocês podem, eu vou-vos pôr aí o link, é uma ferramenta da Google e podem introduzir os vossos próprios documentos. Portanto, em vez de ser um modelo de linguagem de toda a informação que existe na internet, do bom e do mau, vocês podem ter os vossos materiais, sei lá, manuais do utilizador de uma máquina, de um trator. Podem fazer uma rede, um GPT, pronto, é assim que se chama, do manual, com o manual de uma determinada máquina. E depois podem comunicar com esse manual, falando com o manual, não é? Escrevendo e fazendo perguntas ao manual e tendo respostas, não de ir consultar um livro e andar à procura do conteúdo, mas terem respostas às vossas perguntas. Portanto, é isso que a inteligência artificial permite. Eu uso isto para dar-vos um exemplo, uso isto para os meus alunos, digo-lhes o seguinte: olha, vocês ponham todos os materiais das disciplinas que temos nesta ferramenta e depois peçam à ferramenta para construir exames. Eu faço muitas questões de verdadeiro e falso, e peçam à ferramenta para fazer perguntas de verdadeiro e falso, e depois respondam, peçam-lhes as respostas e vejam se acertaram, se falharam, peçam explicações, porque ele depois consegue explicar as respostas que dá. E, portanto, isto para mim, no caso, por exemplo, de um problema que nós temos enorme na nossa agricultura, que é a falta de extensão rural, não é? Extinta, e que ainda há uns saudosistas que acham que ela vai voltar, não é? Mas não vai, é para esquecer. Estas ferramentas, sem dúvida, eu tenho esse exemplo no ChatGPT, tenho lá apps de add-ons de agricultura de precisão, estão públicos, que criei com base em livros. E, portanto, reparem a diferença. Portanto, não é toda a internet, mas são referências de qualidade muito específicas. E, portanto, isto melhora extraordinariamente a qualidade do produto. Pronto, fazendo esse introito, o que é que eu tenho aqui? Eu pedi ao ChatGPT para criar uma imagem sobre viticultura de precisão. E ele fez esta imagem. Ok? Isto tem o seu quê de interessante, muito interessante, porque ele o que faz ele vai às suas, lá está a base de dados, que é toda a internet, vai buscar percepções, o que é que se parece à viticultura de precisão. Então põe uma vinha, não é? Põe uma vinha com um distanciamento entre linhas para os estándares do continente um bocadinho curto, sem relevamento, não é? Não seria uma boa prática hoje em dia. Mas tem aqui um tablet
Tem aqui esta rede a significar comunicação, não é? Uma rede de comunicação. Tem aqui o símbolo dos dispositivos IoT, da Internet of Things, a Internet das Coisas. Portanto, dispositivos espalhados na vinha a fazer leituras variáveis, a enviá-las para a rede. Depois eu aqui no tablet tenho acesso a algo que costumamos chamar de dashboard, não é? Que é um tablier, se quiserem, como num automóvel, onde eu recebo essa informação dos sensores, mas também posso atuar no próprio sistema. Atuar como? Ligando válvulas, fazendo programação de rega, planeando uma fertilização, etc. Vocês podem me dizer, mas eu já consigo fazer isso tudo. É verdade? Alguns unicamente de forma analógica, não é? Indo ao local fazer, programar. Outros já conseguem remotamente, mas no paradigma que ainda vivemos atualmente, ainda temos a plataforma dos tratores, a plataforma das sondas de água no solo, a plataforma do sistema de rega, etc., tudo separado. E a ideia é esta conjunção, é aqui entrarmos num sistema único, integrado, em que, no fundo, é o ponto de controle, não é? Passamos a ser o gestor agrícola como um planeador de operações e verificador, e não tanto como um executor, não é? É isso. É lógico que aqui na imagem também aparecem os drones, não é? Os drones, cá estão eles, drones, portanto, uns robozinhos aéreos que estão de observação, estão ali também a contribuir para essa fonte de dados. A mesma coisa fiz para a zootecnia de precisão, e o resultado é este. É menos encantador, não é? É mais futurístico. Temos ali os animais, as espécies misturadas, okay? Dar ali um toque de biodiversidade e agricultura regenerativa. Temos ali uns painéis, uns dashboards na cobertura, uns drones a fazer não se sabe bem o quê. Mas a ideia é não tanto aquela questão da rede, da comunicação, mas o agricultor está ali a controlar a sua exploração e a não só a receber dados, mas também a atuar. E vocês, da cabeça de alguns de vocês, terão neste momento esta ideia que é, isto não vai funcionar, porque sem andar com a bota no terreno, isto é só teorias, é tudo à distância, a agricultura não funciona à distância. Bom, a ideia, obviamente, que não é estar em Lisboa ou no Porto a gerir uma exploração de ananás em São Miguel, não é? Que não vai funcionar, não vai dar bom resultado. Mas é este misto, é adicionar ao toolkit. A agricultura de precisão não diminui trabalho de campo. Esta é a minha experiência. Ela traz mais trabalho de campo. Okay? Parece um paradoxo, mas é verdade. E porquê? Porque nós, com estas ferramentas todas, passamos a estar muito mais alerta para um conjunto de coisas que de outra forma não estaríamos. Ok? O retorno, obviamente, que é eficiência e é ganho, mas também pode acontecer, e aí também, novamente, é preciso definir o nível ideal de controle, porque há coisas que depois não vale a pena, não merecem a pena o trabalho, não é? Pronto. E isso é igual na zootecnia ou na parte agrícola. Também gostava de partilhar convosco algumas coisas que se podem ir fazendo com estas ferramentas já na lógica mais preditiva. Ou seja, uma coisa é, se vocês procurarem num chat GPT ou numa das outras ferramentas, se procurarem qual é a previsão meteorológica para o local onde eu estou, ele vai à procura na internet vai à procura na internet sabendo a localização e vai-vos dar a fazer a previsão, ok? Pronto. Aqui a ideia, vou aqui
partilhar mais um destes sites, para quem ainda não terá lá chegado. E este Perplexity. Este Perplexity eu acho que também é muito forte, porque nos dá referências e sugere... Oi, foi 2 vezes o mesmo. E também eu aconselho muito este aos meus alunos, porque sugere-nos perguntas a seguir no processo. Portanto, eu, se tiver menos conhecimento numa área, faço uma pergunta e ele a seguir sugere perguntas seguintes nesse processo de busca, e isso é muito enriquecedor. Mas vejam aqui o exercício que eu fiz. Portanto, isto já foi no ano passado, para um evento onde fiz este exercício, ele está em inglês, mas pode estar em português, não é? Ele percebe das 2 maneiras, até em chinês, se souberem escrever em chinês. Com base na previsão para Benavente, procurar para as próximas 2 semanas a previsão meteorológica e faça uma tabela das condições para o Downy Mildew, que é o oídio, e utilizar o sistema métrico com aquelas unidades. E o que é que ele faz? Ele vai à internet, vai buscar dados, não é? E vai pô-los em forma de tabela para a data, dia 3/3, 4/3, 5/3, etc, etc. Temperatura mínima, temperatura máxima, precipitação, o valor acumulado, velocidade do vento, e depois dá-nos o risco de desenvolvimento da doença. Está bem? No fundo, há modelos de base no desenvolvimento de doenças, que têm em conta as características, a existência de inóculo, a existência a questão ambiental, a questão da própria do hospedeiro, etc. E, portanto, ele corre isso e dá-nos ali uma ideia. Portanto, ou seja, ele tem a capacidade de consultar, processar, correr equações, etc. Quem diz previsão deste risco, no caso desta doença, também tenho aqui mais outros exemplos, já não me lembro exatamente qual. Aqui, este é outro exemplo, que diz, por exemplo, foi um que fiz há dias, de previsão de evapotranspiração, por exemplo, e previsão de KCs. Eu posso dizer, ok, eu semeei, tenho uma cultura do milho, semeei nesta localidade no dia tanto, qual é a previsão do KC para o dia 2? Coisa assim deste ano. E ele tem esta capacidade incrível de fazer estes cálculos e de dar valores. Lá está. Posso só dizer uma coisa, Ricardo? Desculpa força. Isso é ótimo para nós, é excelente. O Pedro deve estar a ouvir. A vez de a gente ir buscar modelos para a previsão do milho e da videira, perguntamos, digamos, a um chat em que vai reunir essa informação. Eu, por acaso, é capaz de sugerir, digamos, o modelo até nos diz onde é que vai haver a previsão e que dia vai surgir. Mas eu não quis interromper durante a ação, mas já agora, tirando aqui proveito da interrupção da professora David, ainda bem que o fez, porque assim deixa aqui também o meu opinião. Ou seja, o problema, eu estava a ver o professor Ricardo a falar disto, e estava-me a lembrar que isto é um risco grande, nós tentarmos utilizar ferramentas destes LLMs, Large Language Models, não é? Como o caso do ChatGPT, Perplexity e tudo mais, em que atualmente, quando lidamos com fórmulas, sejam elas quais for, algoritmos, etc., até às vezes para contas básicas isto erra. E, portanto, quando estamos a falar de uma fórmula que requer dados, muitas vezes esses dados são difíceis de encontrar. Logo esse ponto de partida já é complicado. Depois, para mais, esperando que ele aplique a fórmula corretamente e que depois nos vá dar aquela estimativa de risco. Isto é muito arriscado. Pedro, calma. Posso... Eu, por acaso, estava a pensar em você, o professor David, que é da área da fitossanidade, e vocês têm esse projeto. Vamos ver uma coisa. Eu já fui criticado. Foi de propósito, que o Ricardo. Não, por acaso não foi. Eu já tinha isto desde o ano passado. Obrigado. Mas tenho aí outros exemplos de planos de fertilização e tudo.
onde é que eu quero já fui, e não é a primeira vez, de fazer esse tipo de comentários. O que é que eu digo? Obviamente que se eu tiver uma estação meteorológica no mais próximo, se eu tiver um modelo específico que vai buscar folha molhada, que vai buscar X, Y, Z, eu bato aos pontos isto que aqui está. Ok? Portanto, temos é que perceber o contexto. Primeiro, esse comentário. Portanto, em situação onde não tenho mais recursos, isto dá de facto uma ajuda. Okay? Número 1. Número 2. Aspecto também importante a referir. Nós temos acesso aqui a modelos, e repara que ele não me disse qual foi o modelo que utilizou, mas eu posso dizer-lhe qual é o modelo que eu quero que ele utilize. E aí já agora, se me permite aqui um pequeno parêntese, para elaborar melhor o prompt, portanto a pergunta que nós fazemos ao modelo, eu sugeria talvez que nós pedíssemos para que o modelo, ao fazer a sua resposta, detalhe passo a passo como é que ele processou aquela resposta. E aí sim nós podemos ver se existe algum erro no cálculo e nos dados que foram recolhidos para chegar àquela conclusão. Pedro, eu costumo responder desta maneira. Não sei se algum de vocês já esteve num contexto africano. Eu obviamente não estou a dizer que o contexto dos Açores é África, nem que Portugal é África, mas há um conceito que é importante, que é do valor acrescentado em relação ao não ter nada. Sim, isso é verdade. Pronto. Ou seja, se eu não tiver nada, o que é que este modelo está a fazer? Eu disse no início, o meu conhecimento, a minha massa cinzenta, o meu sentido crítico é fundamental. Não é? Eu olho e vejo e vou... Porque é que, por exemplo, aqui tenho um risco alto neste dia? Porque tenho aqui uma probabilidade de precipitação elevada, tenho uma temperatura por acaso para o milho não seria daquelas mais suscetíveis, mas tem alguma coerência. Face ao não ter nada, não é? E com uma mínima validação, ele adiciona, com esse fator adicional, isso que o Pedro estava a falar, de estas ferramentas explorarem mais, não é? Eu não queria entrar nesses pormenores, mas nas versões mais avançadas, ele tem uma coisa que eu acho incrível, que é o Deep Research, por exemplo, no Gemini, que é gratuito, em que ele faz uma proposta de resposta, nós podemos editar essa resposta e ele depois procede ao cálculo. Sim, tal e qual. Mas mesmo utilizando a versão gratuita, se nós pedirmos para que entre aspas, raciocínio, ou seja, no caso do ChatGPT é o One que utiliza um certo raciocínio, um certo tipo de raciocínio, né? Chamemos-lhe assim, não é bem esse. Eu não concordo com a expressão raciocínio, mas vamos chegar por aí. Inteligência, entre aspas. Exato. Mas sim, ou seja, se mesmo numa versão gratuita deste tipo de LLMs, se utilizarmos, e só para que os restantes percebam do que é que estamos aqui a falar, quando falamos de LLM, estamos a falar destes modelos que conseguem comunicar connosco com base numa fonte de grande conhecimento, estes ChatGPTs, etc. E desde que nós, mesmo na versão gratuita, peçamos para que aquele raciocínio, chamamos-lhe assim, para simplificar, seja elaborado na resposta, até aí dá para nós percebermos, ok, foi baseado nisto, mas ali não está muito certo. Portanto, era só esta dica ou seja, eu concordo a 200% com aquilo que o professor Ricardo diz, que é, para alguém que não esteja tão dentro disto como é o nosso caso, é natural que este exemplo que o professor Ricardo está a dar já é excelente. E concordo completamente com aquilo tudo o que diz. É só no caso de, eventualmente, a pessoa já ter algum outro conhecimento, uma vez que isto é para técnicos, esta formação, Exato. Então isso, se calhar, faz sentido dar essa pequena nuance de que, ok, se querem ter uma análise com um pouco de mais detalhe e conseguirem ter algum rigor um pouco melhor, então peçam nessa elaboração desse prompt, essa pergunta que é feita a este tipo de mecanismos, que esse raciocínio seja escrutinado passo a passo e possam ir depois detectar alguma falha e corrigir. Pedro, e há outra questão ainda, que é,
eu já percebi que vocês têm um projeto das estações de avisos. A estação de aviso, por exemplo, um sensor de folha molhada, é muito difícil ter previsões de sensor de folha molhada. Portanto, é sempre num histórico, é sempre em relação a um histórico. Aqui estamos a falar numa lógica preditiva. O erro aumenta, o erro de previsão vai aumentar com certeza, não é? Pronto. Mas esses passos todos em adição, eu próprio lhe dizer, olha, não vais usar um modelo qualquer, vais usar este modelo. Seja 10-10-10, não é? O clássico, seja um modelo que vai usar outra equação qualquer. Okay? Portanto, há essa possibilidade. Depois, outro exemplo que eu aqui tenho é o exemplo aqui só para perceber o que é que estas ferramentas já podem fazer e também para vos dar uma visão do que é que no futuro, com a implementação destas ferramentas de inteligência artificial, no fundo, reparem nisto. Nós hoje, quando temos um problema para resolver, nós próprios temos que fazer o raciocínio, ir à procura das evidências e colar as peças. O que estas ferramentas vão fazer tornar possível num futuro próximo é, se eu tiver um sistema da minha exploração em que tem acesso a todos os feeds de dados da exploração, de estações, de máquinas, do que seja, eu posso ter um parceiro, posso ter um agrónomo virtual, um gestor virtual, a quem vou fazendo perguntas e me vai ajudando a resolver problemas da exploração. Inclusive, estou-me a avançar um pouco, mas coisas incríveis como se eu meter um mapa de um NDVI ou da produtividade e lhe perguntar para ele analisar aquela variabilidade, vocês vão ficar surpreendidos com a resposta. Está bem? Pronto. É verdadeiramente incrível. Este exemplo que eu aqui tenho agora, do plano de fertilização, faz uma coisa que é o seguinte, prega aqui uma mini rasteira, que é muitas vezes aquele erro que se comete na avaliação entre adubos alternativos, em que eu tenho um adubo que por acaso é mais barato, mas que tem um teor de um determinado nutriente mais baixo. E, portanto, à unidade de fertilizante, esse fertilizante mais barato sai mais caro. Ok? Isto é uma relação básica, mas que muitas vezes engana alguns agricultores, que vão pelo preço à tonelada e não pelo preço da unidade de fertilizante. Ok? Portanto, é uma questão muito importante. E, portanto, o que é que eu fiz? Criei aqui um problema em que eu disse, olha, tens este adubo, este adubo, este adubo e este adubo, prego-lhe essa rasteira, não é? E foi tentar perceber se ele conseguia fazer a diferença entre o custo da tonelada e o custo por quilograma da unidade de fertilizante. Okay? E ele consegue fazer isso, o que é extraordinário. Pronto. Depois eu uso uma provocaçãozinha, que é dizer, ok, vejam como estes modelos de inteligência artificial já fazem uma coisa que muitos agricultores não fazem. Pronto, é o que eu uso só para picar um bocadinho. Depois tem aqui mais outro exemplo, um exemplo já da utilização de um documento. Fui buscar o anuário da Alqueva da EDIA, não sei se conhecem, mas é um documento muito interessante, que a EDIA produz, do empreendimento de fundos múltiplos de Alqueva, em que tem contas de cultura de várias culturas e tudo isso, e depois criei um GPT, um modelo de linguagem com base nesses documentos, e depois falei alegremente com o documento, né? Fiz-lhes perguntas, ele responde a coisas diretas que estão no texto ou relaciona coisas que estão no texto e produz respostas. O que eu consigo, parece que estou a falar com um especialista. Tá bem? É isso que podem fazer no notebook LM. Pronto, passando à frente. Exato, isso foi outra. Exato. Outra coisa, outra utilização, só para finalizar esta parte, que eu usei, esta aqui é do Gemini, é do Deep Research do Gemini. O Gemini é outra das ferramentas, também é bastante interessante. Podem pôr no Google, se não conhecerem,
G-E-M-I-N-I, e perguntei-lhe, isto era a propósito, exatamente, isto foi há pouco tempo, era a propósito do impacto das tarifas que o Donald Trump está a fazer o favor de implementar no mundo inteiro, e perguntei-lhe, ok, quais são os ganhadores e os perdedores com estas tarifas metidas pelo governo americano. E então ele constrói um texto com referências bibliográficas, isso é interessante, e a explicar-me, a fazer um texto escrito artificialmente, mas a explicar-me o porquê disto e daquilo. Portanto, isto para quem tem curiosidade, lá está, sobre o tema, aqui tem referências, portanto, a questão da massa crítica, nós já podemos ir julgar a qualidade da referência que foi utilizada, é extremamente interessante. Passando à frente, isto, por exemplo, a dúvida do que o Jorge colocou logo de início, antes de todos começarem, foi: tenho uma estufa, qual é o melhor sensor da água no sol? Pronto. Infelizmente, onde eu encontro algumas falhas no chat GPT, porque é conhecimento, lá está, que não está na net, ok? São aqueles pormenores técnicos, são mesmo pormenores, não é? Por exemplo, se eu perguntar ao chat GPT como é que se instala uma sonda de água no solo, ele vai-me dizer um conjunto de generalidades. Porquê? Porque é isso que está disponível na net. Está bem? Ele não vai conseguir descrever-me um procedimento impecável, sem falhas. Vai-me dizer banalidades. Ok? Já, por exemplo, no caso dos modelos das doenças e outros, são coisas que estão amplamente, há milhares de publicações científicas sobre esses modelos. Está bem? Portanto, é esta dualidade. Portanto, estas ferramentas, ou admite, também não vão tirar assim de trabalho e não vão substituir os professores e não vão nada disso. Porque há aqui uma série sempre de contextos e de questões. E, portanto, agora, o que nós podemos fazer, e eu faço, não tenho qualquer problema em dizê-lo, eu faço os meus exames e outras coisas com a ajuda destas ferramentas. Está bem? Portanto, é como se fosse uma extensão da nossa capacidade. Torna-nos mais produtivos, não é? Em vez de gastarmos tempo em coisas repetitivas, ele ajuda-nos a processar a informação de forma mais rápida. Pronto. Tem aqui este artigo, que depois, quando tiverem acesso aqui aliás, posso já partilhar aqui o link. Pronto, este é um artigo que eu aqui deixo, onde podem, que é uma questão também recorrente, sobretudo mais para decisores políticos, de políticas, mas pronto, para todos em geral, que é, ok, então qual é o impacto qual é o impacto, estou aqui um bocado baralhado, espera lá, ok, qual é o impacto e o benefício ambiental e económico destas tecnologias digitais. Este paper é uma revisão que vai sensor a sensor, tecnologia a tecnologia, dizer-vos os X%, isto com base no que existe na bibliografia. Ok? Porque às vezes esta é a questão. Ok, eu vou instalar um sensor de água no solo, mas qual é o retorno? Qual é o rácio benefício-custo? Isto é só ter ali o sensor e pronto? Ou qual é o impacto? Como é que eu sei que isto me vai se compensar o custo? Pronto. E a agricultura de precisão, há uma panóplia enorme de serviços e produtos. Há produtos e serviços cuja rendabilidade, o rácio benefício-custo, é completamente óbvio, como, por exemplo, a condução assistida por GPS, por exemplo, em que o ganho na redução da taxa de sobreposição tem valores na ordem dos 7 a 8%. Okay? Isto valores medidos por mim em explorações com a dimensão aqui do sul do país, de Portugal, não é? Nunca fiz nos Açores. Portanto, a dimensão da parcela é um fator. E, portanto, o rácio benefício-custo é basicamente calcular, 7 a 8% do custo de aplicação de um herbicida, vezes o número de aplicações, qual é o retorno que eu tenho por ano para amortizar o custo do equipamento.
Sabendo que o custo do equipamento, já estamos a falar, no caso concreto da condução assistida, de valores que podem ir dos 1.000 aos 1.500 euros, ou coisa desse género. Portanto, verificamos que são tecnologias que se pagam em meia dúzia de hectares. Não é? Depois há outras que é mais difícil o retorno. Não é? E há estratégias, falaremos, para nesses casos, então como é que eu decido se adquiro ou se não adquiro, se recorro a um prestador de serviço ou não, etc. Interrompam-me se tiverem questões, estejam à vontade por isso. Também dizer-vos que, hoje em dia, todas as empresas de fornecedores, não só de equipamentos, não só de tratores e de máquinas, mas todas, desde sementes, adubos, tudo isso, têm uma plataforma associada ao seu serviço, não é? Sei lá, a Bayer, a Pioneer, a Syngenta, todas elas têm uma plataforma, o tal dashboard, não é, que eu vos falei há pouco. Este é um exemplo de uma marca de geolocalizadores. E pronto, é para vos dar, só para vos mostrar e dar esse exemplo. Portanto, tem aqui as comunicações aqui entre dois tratores no campo, tem aqui a componente dos dados, portanto, a meteorologia, as cartas e a possibilidade de remotamente, portanto, em qualquer local do mundo, podermos ter acesso ao estado, aquilo que está a acontecer na exploração. Isto não é verdadeiramente novo, não é? Os pivôs, por exemplo, já podem ser controlados por telemóvel há muitos anos. O que é novo aqui é a massificação. Portanto, todos os equipamentos, com certeza que haverá utilizadores dos iPhone, da Apple aqui entre os presentes e sabem que com facilidade, não é? Com algum custo, mas com facilidade podem ter geotags, não é? Podem ter uns localizadores da carteira, dos sapatos, do que quiserem, e saber onde é que está cada coisa em cada local. Imaginem no futuro, não é? Isto ainda não é presente, é futuro, imaginem o que será ter a localização e o registro e o tracking de tudo que é, todos os componentes de uma exploração agrícola. Onde é que estão todos os tratores, a que velocidade estão, em que mudanças estão, onde é que estão todos os trabalhadores, onde é que estão todas as plantas, não é? Pode parecer um bocado absurdo, mas porque é que é interessante localizar plantas? Porque através da localização eu posso, por exemplo, num pomar, eu posso, uma máquina ao passar, conseguir identificar a planta, pode fazer qualquer coisa específica para essa planta. Ok? Mesma coisa para os animais. Portanto, isso é algo que irá acontecer. E, portanto, o contexto do campo vai ser este que aqui está, já está a ser, mas vai ser ainda mais, que temos a cultura e depois temos toda uma infraestrutura de sensores. Tem aqui uma estação meteorológica, tem ali um drone, mas também tem atuadores, né? Tem ali uma máquina, mas também tem um robô aqui, né? Um analisador, está ali o operador a analisar a qualidade das uvas, tem aqui um robô que está também a fazer uma operação. Portanto, esta ideia de ter sensores a alimentar o sistema e depois ter também atuadores no próprio sistema. Esta infografia merece aqui 2 comentários. A origem dela, portanto, vem de uma grande consultora que muitos conhecerão, a par de outras, não é? Das chamadas grandes consultoras mundiais. E aqui a questão que nos deve levantar, a mim na altura, isto já tem uns anos, mas na altura, porque que raio é que esta empresa há de ter literatura e artigos, e a maior parte deles muito interessantes. Estamos a falar da Ernst Young, Accenture, muitas dessas empresas
produzem muita literatura e documentação sobre a agricultura de precisão. Porquê? Porque, uma razão simples, porque o negócio e que envolve a digitalização geral, global, portanto, genericamente, e do agro em específico, está avaliada em muitos milhões de euros. Portanto, é algo em que todas as empresas estão a investir muito forte em sensorização. Não sei se tiveram já a oportunidade, alguns pelo menos, de visitar as feiras ou de Paris ou a da Hannover, a Agritécnica, e se o tiverem feito ao longo dos últimos anos, terão verificado que a evolução tem sido tremenda, não é? Hoje em dia, o digital das várias soluções são pavilhões e pavilhões, não é? Portanto, é um crescimento muito, muito grande. Outra questão daqui interessante nesta infografia, fez com que ela tivesse grande sucesso, é isto. Portanto, é verificarmos que no passado tínhamos isto que aqui está, depois o presente é o agricultor aqui com uma série de tecnologias à disposição, mas confuso, não é? Ele está confuso porque estão muitas plataformas, um fala-me de uma coisa, o outro fala-me de outra, e eu não consigo. Uma coisa muito importante no processo de adoção, que é o roteiro, não é? Ter a noção do roteiro, como é que eu vou adotar isto, em que ordem, em que sequência, com que calendário, e depois o que se perspectiva ao futuro, que é a integração de todas essas fontes de dados com os atuadores, tudo numa única plataforma, com muita automação, né? Ou seja, a partir do momento em que eu tenho um processo de controle com grande eficiência, com sensores, eu posso chegar a fechar esse processo com uma automação, com uma eletroválvula que é controlada por uma sonda de água no solo, por exemplo. Isso também não é novo, não é? Existe em estufas, por exemplo, em particular estufas de alto rendimento. Isso existe. Controle de arejamento, controle de iluminação, etc. Mas lá está, a ideia aqui é a escala a que isso vai ser possível, não é? Portanto, fazê-lo para a larga escala. Aqui tem o exemplo, e repare, eu já vos falei no primeiro dia e volto a repetir esta questão que é importante, que são os dados, e que é na estratégia de adoção nunca embandeirar em arco logo de início com grandes investimentos. Ir sempre com seguir o slide que vou mostrar mais tarde, a estratégia de low cost, a estratégia de baixar os limiares de rendabilidade para não ter grandes desaires. E este que aqui está é um deles, claramente, que é acesso a softwares gratuitos. Portanto, isto que aqui está é o QGIS. O QGIS é um sistema de informação geográfica, é um software de informação geográfica que permite manipular várias fontes de dados, sejam vetoriais, sejam raster, portanto, tudo, cartas de produtividade, satélite, imagens de satélite, sistemas de drenagem, tudo. Permite manipular toda essa informação numa única aplicação que é gratuita. Portanto, não há licenças, não há absolutamente nada. É só fazer o download da internet. Não é? Agora, será que isso significa custo zero? Não. Há a formação. Ok, mas hoje em dia também, e é aqui que o ciclo se fecha, não é? Se vocês forem ao ChatGPT ou qualquer outra das ferramentas que vos indiquei e vos escreverem assim, eu sou um técnico agrícola, aliás, até poderia fazer isso em tempo real, mas agora não vou conseguir, mas escreverem lá numa prompt, que era aquilo que o Pedro estava a referir, que é uma pergunta, não é? Tem que dar sempre contexto a essa pergunta, dizer, eu sou esta pessoa, tenho este nível de formação e gostava que me fizesse um plano de formação em QGIS com base em manuais e vídeos disponíveis na internet. Ok? Ele vai-vos fazer um plano. Dia 1, vídeo tal. Número 2, taca. Número 3, taca. Uma coisa absolutamente incrível. O que é que aí
o que é que aí é fundamental e que é um recurso escasso? Motivação e disciplina. Está bem? O que é que a formação online, se não tiver uma pessoa deste lado a dizer coisas, não funciona, ou a taxa de sucesso é muito baixa, por estas duas questões, motivação e disciplina. Estou ali àquelas horas, se não tiverem agora aqui, já não vai acontecer, portanto a disciplina vou ter que estar ali para ouvir, etc. Está bem? Mas tendo motivação e disciplina, conseguem aprender quase tudo. Depois têm outras ferramentas, como já ouviram falar, com certeza, o Khan Academy, também é um site muito conhecido. Mas procurem, o bonito disto é que procurem no próprio ChatGPT ou noutras ferramentas, que ferramentas é que estão disponíveis para a aprendizagem online, gratuita e autónoma. E ele vai-vos dar uma série de ferramentas. É verdadeiramente incrível. Pronto, portanto, esta ferramenta eu acho fundamental e está dentro da tal estratégia low cost, não custa nada, não é? Custa saber. Saber, hoje em dia, lá está, é motivação, disciplina, tempo. Pronto. Depois tenho aqui de uma forma muito resumida, 4 grandes categorias de impactos da agricultura de precisão nas explorações agrícolas. Condução assistida e automática por GPS, ok? Portanto, isto já foi ligeiramente abordado. Basicamente, estamos a falar deste equipamento que aqui está, um exemplo, da condução assistida. Portanto, são coisas diferentes. Condução assistida é uma coisa, condução automática é outra. Condução assistida, estes são os tais equipamentos. Eu não sei nas ilhas, nos Açores, qual é a taxa de adoção, mas posso-vos dizer que em Portugal continental foi aqueles exemplos que eu costumo dar de que não foi preciso perder muitas horas de conversa a explicar porque rapidamente os produtores perceberam a sua utilidade, porque basicamente o equipamento o que faz é tem aqui este ecrã, portanto o operador vai para o campo, tendo acesso a sinal GPS, tem uma antena na cabine, tem no topo da cabine, tem esta consola na cabine, ali é onde ele está, através do GPS. O que vai fazer é marcar um ponto A e um ponto B, vai definir a linha de referência, depois tem que definir qual é a largura de trabalho da máquina que está a usar, e ele automaticamente vai criar linhas virtuais, para a direita, para a esquerda da máquina. E isto evita riscadores, bandeirolas, marcadores de espuma, todos esses tipos de equipamentos. Está bem? Quais são os ganhos? Os ganhos é não haver sobreposições entre passagens e não haver falhas entre passagens. Portanto, haver um alinhamento que não é perfeito, não é? Mas estamos a falar com um GPS comum de um erro de 15, 30 centímetros, estamos a falar de falhas que mesmo um operador experiente podem chegar a 10%, a valores de 8%, por exemplo. E aqui com este uso de equipamentos, tem reduções para valores na ordem dos 2, 3%. Está bem? E pronto, isto é a área que estava a ser, no caso das sobreposições, estava a ser tratada como se fosse a fazer o campo do vizinho, não é? Pronto. Que deixa de acontecer, mas tem outro conjunto de vantagens. Este é uma. Estes equipamentos, estamos a falar de coisas de gamas de ordem de 1.000 euros, 1.500 euros, para erros menores, para erros maiores, para erros com o telemóvel, com o GPS do telemóvel, pode ir até 1 metro, que são perfeitamente compatíveis com distribuições de adubo em pastagens, em forragem. Podem usar aplicações gratuitas que fazem o download da internet, também do Google Play. Fazem o download e podem usar, colam o telemóvel na cabine e podem tirar partido desta funcionalidade. Tá bem? Podem procurar no Google Play, para quem tem Android, navegador no terreno. É uma das aplicações. Mas há várias, parecem-vos várias.
Portanto, aí, lá está a noção importante de que eu não preciso erros de RTK, ou tal que falámos também já, de 1 a 2, 1 a 3 centímetros, Real Time Kinematic, que é o erro de cinética em tempo real, de erros muito pequenos, de 1 centímetro, não preciso disso para tudo. Há operações que eu não preciso desse, um erro de 10 centímetros, 30 centímetros é perfeitamente compatível. Está bem? Um exemplo foi o que eu dei e aplicável ao contexto dos Açores, de distribuições de adubo com centrífugos em pastagens e forragens. Está bem? Depois tem a condução automática. Portanto, aqui na condução assistida, o operador faz o alinhamento. Quando faz a viragem na cabeceira, tem uma barra de luzes que está aqui em cima, vem aqui em cima, a barra de luzes aqui em cima, que tem 3 luzes ao centro, tem umas luzes vermelhas para a direita ou para a esquerda, e em função dele estar para a direita ou para a esquerda do alinhamento certo, a consola vai-lhe dizer, olha, estás afastado meio metro para a esquerda ou meio metro para a direita, e o operador manualmente faz essa condução do trator e faz o alinhamento. Na condução automática, este segundo passo, a condução é perfeitamente automática, é um volante elétrico, ou acoplado ao volante em alguns sistemas mais baratos, ou integrado no volante, ou no próprio hidráulico da direção, nos sistemas mais avançados, que faz a condução do trator. E aí as vantagens multiplicam-se. Porquê? Quando um operador vai no campo e vai preocupado em manter o alinhamento, sobretudo em parcelas mais compridas, não é? Vai preocupado com a referência, a ver se está no alinhamento ou não, ele não está a gastar esse tempo naquilo que, na realidade, deveria estar a fazer, que era a monitorizar a operação. Olhar para o distribuidor, ver a tramonha, ver se o semeador, ver se tem linhas entupidas, não. Estar a olhar para outras variáveis que vão aparecendo nas consolas, etc. Portanto, ele vai focado ali em manter o volante. Não é? Outras vantagens tornam o rigor da operação independente da luz. O GPS está disponível dia e noite. Portanto, aumenta a janela de oportunidade da operação e, portanto, isso em períodos críticos é muito interessante porque permite trabalhar mais horas, reduz o cansaço do operador, etc, etc, etc. Portanto, há um conjunto de vantagens e é por esse motivo que este, em concreto, é um equipamento cujo rácio benefício-custo lá está, não é preciso gastar muito latim para convencer da sua utilidade. É extremamente... Tem outros predicados que também são fundamentais, que é extremamente simples de utilizar. São 3 botões. É ligar, guardar o sinal de ponto A a ponto B, largura de trabalho, às vezes o desfazamento entre a antena e a máquina e pouco mais. Se quisermos, por exemplo, como o Rodrigo falou, ter aviso automático, subida automática da máquina na cabeceira, etc. Mas aquela utilização mais básica é bastante simples. Depois, ainda neste capítulo, aqui também o corte de secções, não é? Aqui um exemplo, também já vimos, o Rodrigo também já falou nisto. É mais um pormenor, se quiserem, né? Mas é um pormenor importante. Falámos aqui a questão dos herbicidas, a duplicação em campos mais pequenos, com barras maiores, a probabilidade de sobreposição aumenta, e, portanto, também é um aspecto importante. Portanto, aqui do que estamos a falar é termos controle automático de segmentos da barra de aplicação, no caso dos semeadores de milho, dos vários corpos, portanto, eu poder controlar independentemente de cada corpo, e, portanto, a população não duplicar populações, não é? Portanto, aqui há um corte e não duplica. Depois, portanto, cá está a primeira e a segunda, já falei. Depois, controle de frota. Portanto, está a questão de poder, num centro de operações, saber onde está cada trator,
a que velocidade está. Isto permite esta capacidade de gestão em tempo real, mas permite outra coisa também muito importante, que é saber, sobretudo nas máquinas, por exemplo, imaginem um pulverizador não DPA, portanto com um débito não proporcional ao avanço, como sabem, a taxa aplicada, se o débito for constante, a taxa de aplicação depende da velocidade do operador. E, portanto, eu posso ficar com o registro da velocidade em cada local da parcela, eu posso perceber dentro da parcela ou que taxa é que foi aplicada em que zona. E posso depois, num próximo tratamento, compensar isso, por exemplo. Ou se tiver suscetibilidade numa determinada zona, perceber o porquê. Portanto, os dados, esta capacidade de registar a operação, também outra utilização que é feita é a otimização dos consumos energéticos das máquinas. Por exemplo, numa operação de subsolador, passagem de um subsolador, perceber que alterar 5 centímetros na profundidade do subsolador vai reduzir 20% do consumo de gasóleo, assim desse género. Portanto, esta capacidade que de outra forma era um desconhecido, né? Porque eu não conseguiria medir nem avaliar isto. A agricultura de precisão, um efeito secundário que tem muitíssimo grande e importante, que é ao monitorizar, permite ter mais dados, permite fazer mais experiências, ok? Este exemplo que eu dei, então agora vou subsolar a 40, agora a 45, a 50, e ver a resposta em termos de consumo, em termos de várias variáveis, é algo que não era possível, não é? E nós hoje podemos com esta monitorização toda, podemos ter acesso a isso e otimizar. Adaptar às texturas, num solo mais arenoso, num solo mais argiloso, etc, mais pedregoso, o que seja. E por fim, esta última, que é de todas aquela que está mais atrasada em termos de adoção nas explorações agrícolas, mas que é, na minha opinião, aquela que mais impacto vai ter nas explorações agrícolas, também, que é a taxa variável de semente, de fertilizantes, fitofármacos e água. É a tecnologia de taxa variável. E eu consigo perceber porque é que ela é a mais atrasada, que é a mais complexa. Ok? Porque todas as outras, reparem, estas duas primeiras é um equipamento que se monta e a inteligência, entre aspas, está embutida no chip da máquina, do equipamento. O controle de frota, também uma vez a funcionar, não há intervenção humana. Este último, para funcionar, eu preciso colher dados, ter um sistema de informação, muitas vezes colher dados durante 3, 4 anos, para perceber o que é que se está a passar, para depois então começar a ter impacto. Não é em todas as aplicações, mas é em a maioria das aplicações. Está bem? E, portanto, esta última ainda é o tal, ainda está por cumprir, não é? Em termos de escala, ainda está muito por cumprir. Eu gostava de mostrar aqui um slide, passar aqui um bocadinho à frente, mas mostrar-vos um slide de porque é que aquilo é importante. Ok? Se tivermos dúvidas disso. É importante por isto que aqui está. Eu peço-vos desculpa. Por acaso até poderia mostrar-vos cartas de silagem. Se calhar amanhã mostro-vos cartas de silagem, dos tais, não só da produção de biomassa, como também de proteína e NDF e tudo isso. Mas esta é milho grão, ok? E a milho grão são 23 hectares e tem ali as cores e tem ali as diferenças, os valores das produtividades, ok? Eu não sei, nos Açores a preponderância do milho grão é bastante inferior ao milho de silagem, mas tem noção de valores médios, não é de todo. Pronto. Mas eu vou-vos dar um valor
um valor, um limiar de rentabilidade, que é a produtividade necessária para pagar custos, em termos médios, não é? Tendendo a custos de produção de 2.300 ou 2.400 euros, com o milho a 180 ou 200 e poucos euros. Estamos a falar de valores na ordem das 12 toneladas. Ok? 12, 13 toneladas hectare. E, portanto, a importância disto é isto. E vocês vão encontrar, porque amanhã vamos mostrar, no milho de silagem é exatamente igual, no azevém é exatamente igual. Em todas as culturas. Eu ainda nunca encontrei uma parcela com uma área significativa que fosse totalmente homogénea. Não existe isso. Está bem? Então vejam, eu tenho aqui, se eu vos disser então, aqui esta classe verde seria o limiar de rentabilidade, portanto, seria o ponto que definiria, eu produzo milho suficiente para pagar os custos de produção, portanto ganho zero, na realidade. Tudo o que está aqui a verde e a amarelo, eu perco dinheiro. Tudo o que está a verde escuro e a azul escuro, já estamos a falar aqui de 14, 15, 16, 17, 18 toneladas, eu ganho dinheiro. Ok? Portanto, isto é extremamente significativo. Portanto, a variação da produtividade numa parcela é tipicamente entre o simples e o 5 vezes mais. Ok? De qualquer cultura. Estamos a falar, sei lá, milho de silagem, posso ir de 20 toneladas de peso verde até 80 toneladas de peso verde, por exemplo. Okay? Com valores médios nos 50, 60 toneladas. Ok? Que seria o único valor que eu teria. Isto é como um exemplo muito simples. Eu posso ter uma empresa que tem lá dentro um setor que tem vários setores, não é? Pronto. Tenho a produção de silagem, tenho a produção de leite, tenho também outra produção qualquer, e posso ter um setor que só perde dinheiro, não é? Mas está a ser mascarado por outros setores que ganham dinheiro. Não é? E eu, se não fizer as contas individualmente às várias atividades, eu tenho ali uma atividade que me está a puxar a empresa para baixo, se não ser rentável. É a mesma coisa aqui. Eu tenho uma parcela, eu fazendo uma média, eu faço uma média, olha, o valor até é interessante, mas eu tenho zonas da parcela que estão a puxar o lucro, a margem para baixo. Está bem? E, portanto, o que se trata é de ter acesso a esta informação e perceber. E depois adicionar contexto. Ok? Eu vou-vos dizer que isto é de uma parcela de solos de aluvião. Okay? Como sabem, solos férteis. Solos do mais produtivo que há, já na zona da Golgã, aqui no nosso Ribatejo. Portanto, as zonas de maior potencial. Eu ter zonas a produzir 7 toneladas de grão é muito, muito, muito baixo. Está bem? Portanto, o que é que um agrónomo, um técnico com sentido faria? Ok, então se eu tenho esta variabilidade, eu tenho que fazer aqui alguma coisa. Eu tenho aqui partes do campo que estão... É melhor, se calhar, até nem fazer nada, nem produzir. Não é? Então eu vou depois falarei com mais cuidado, portanto, como é que se observam estas cartas. Né? Há três variáveis importantes para observar estas cartas, mas claramente, mais urgente, a reação é óbvia. Estas zonas onde eu tenho aqui a amarelo, eu tenho que ir ao campo e tenho que perceber o que é que está a passar. Porquê? Não é? Agora, verdade é que o produtor faz campo, que monitoriza as culturas, etc., olha para uma carta e não é uma surpresa total aquilo que vai ver, não é? Vai acontecer é que ele tinha noção, ali é um problema de drenagem, ali é o sol, ali é isto, é aquilo. Muitas vezes o que não tem é uma forma quantificada, não é? Não sabe, olha aqui, estou a produzir em média menos 50%, ou isto. E muitas vezes também não tem a noção exata da delimitação das zonas, ok? Que aqui passa a ter. Eu aqui posso fazer conta. Eu posso perguntar ao sistema de informação geográfica qual é a área com uma produtividade abaixo de 12 toneladas.
ok? E perceber, epá, eu estou a perder dinheiro em 40% da minha parcela, ok? E isto é um abre-olhos, para lá que eu tenho que fazer alguma coisa, está bem? Portanto, a partir do momento em que vai ao campo, faz o diagnóstico, percebe qual é o fator limitante, através de mais análises, sol, análises foliares, isto, aquilo e aquilo outro, e a partir daí implementa decisões, lá está, que é onde o ciclo se fecha, não é? Decisões variáveis, portanto, que não fazem sentido, deixam de fazer sentido aplicar em toda a parcela, são feitas localizadamente para resolver aquele problema em específico. E é isto, não é uma exceção, é a norma, ok? Isto está demonstrado uma vez atrás da outra, atrás da outra, é sempre assim. Não há, a menos que eu tenha uma aquarela de meia dúzia de metros quadrados, não é? Mas quando eu começo a ter parcelas, sabe, em talhões, estamos a falar de talhões de 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, variações de solo, variações de relevo, variações que conduzem a variações de drenagem, a variações de espessura específica do solo, a pH do solo, material originário diferente. Quer dizer, isso são as razões da causa da variabilidade naturais, entre aspas. Depois há as razões, causas, algumas estão aqui nesta imagem, vocês aqui veem, que não são naturais, que resultam de erros na uniformidade do semeador, profundidade variável dos corpos, erros no distribuidor centrífugo, que deita mais para a direita do que deita para a esquerda, erros na largura de trabalho do distribuidor centrífugo, erros N, todos sabemos que existem, não é? Muitos deles difíceis de levar em conta e que depois, ao final de um tempo, por exemplo, fertilizações, cálculos de fertilização feitas sem seguir os protocolos de análise de terras e tudo isso, também levam em si mesmo a variabilidade. Depois tenho diferentes capacidades de trocas catiónicas nas diferentes zonas da parcela, etc. Está bem? E, portanto, esta é a grande... Este é o grande motor da otimização. Pronto, eu aqui vou passar à frente, porque isto já foi falado e portanto, a questão todo o conceito se aplica também aos animais. Falámos já na sessão do Rodrigo, e o Rodrigo poderá ainda falar mais, dar mais exemplos mais específicos dos podómetros, dos colares, das aplicações dos bulbos ruminais nas sensores nas caudas dos animais, o que é que fazem, o que é que não fazem, para que é que servem, de empresas que já temos a nível nacional a fornecer soluções. Aqui também uma nota, que eu não gasto muito tempo com isto, mas que é importante tocar, que é a questão da robótica. A robótica, falou-se, não é, da questão dos robôs de ordenha, também tem os seus problemas, não é? Mas conheço produtores de leite bastante avançados cá em Portugal que não os querem, não é? Por razões logísticas, mas no agro, na parte agrícola, portanto, é um crescendo que vamos assistir nos próximos anos da robótica, né? E aqui na robótica chamava a vossa atenção para estarem atentos a duas tendências, que ainda não se percebeu bem qual é que vai dominar, ou se vão ficar as duas, que é a tendência de, aqui vêem-nas aqui nesta imagem, uma delas que é a tendência de termos uma unidade motriz, está aqui, isto é uma marca, para verem que as marcas também, as coisas, porventura já viram vídeos na internet, que elas publicitam estas coisas. Estou a pensar, por exemplo, já vi da Valtra, da New Holland, etc. Robôs autónomos, não é? Robôs, pronto, são autónomos, mas portanto, sem a cabine, mas depois todo o engate convencional. Portanto, ou seja, são só uma unidade motriz robotizada, mas que depois permite engatar alfaias completamente convencionais.
Eu, quando estive em Toulouse, numa feira de robótica, vi lá vários exemplos disto, de algumas empresas já bastante avançadas, em que basicamente o mercado é substituir o trator por uma ferramenta autónoma de tração. Pronto. E depois também tem, e são os 2 exemplos que aqui tem, né? Um mais parecido com o robô, o trator atual, outro menos, e depois tem outro tipo de robótica mais especializada, não é? Em que o drone pulverizador, também falaremos, é um exemplo, não é? Portanto, é um robô, também é um robô, terrestre ou aéreo, naquele caso aéreo, mas nos terrestres também existem robôs máquinas mais pequenas, mais específicas para trabalhos concretos. Por exemplo, imaginem, numa cultura permanente, um robô que o que faz é fazer o controle da entrelinha e do enrelvamento, por exemplo, num pomar. Okay? Portanto, o que ele faz tem aquela tarefa específica, tem uma estação de carregamento, tal e qual como se fosse um robô de aspiração nas nossas casas. Portanto, anda pelo pomar a fazer o corte do enrelvamento e a voltar e a carregar. Portanto, só faz aquilo, muito específico, fazer só aquilo. Portanto, são estas 2 vertentes. Portanto, uma vertente mais generalista de unidade motriz que depois transporta as alfaias existentes. Esta tem uma vantagem que é não altera o parque de máquinas, né? Portanto, isto é interessante, não haver aqui uma mudança total. É um dos atributos para maior adoção de uma tecnologia ou de um serviço, é não fazer uma revolução total do que se faz na exploração, portanto, permitir uma adoção progressiva, um aspecto positivo. Depois tem o outro, que são robôs mais específicos para tarefas concretas, não é? Pronto. E isso é bastante notório. Para terminar, eu ainda tinha aqui mais 2 slides interessantes, mas vou terminar aqui com um que é um clássico também, e que acho que acabamos bem, que é o chamado ciclo da agricultura de precisão. Né? Portanto, para nos orientarmos, então, ok, já percebi que há aqui várias fases, e o ciclo da agricultura de precisão tem 4 fases, mas estão em ciclo. É uma primeira fase de medição e avaliação da variabilidade, portanto, sensorização, sensores nas ceifeiras, sensores nos tratores, sensores nas sondas, etc, etc, etc. Fontes de dados, depois falaremos uma parte importante dos 4 tipos de dados mais importantes aqui nesta entrada. Depois temos uma fase de análise no computador, portanto, no escritório, no tal SIG, no tal QGIS, é um exemplo, há outros. Aí nós vamos relacionar as várias camadas, vamos definir uma coisa muito importante, são as unidades de gestão homogéneas, ou consideradas homogéneas. E com base nisso vamos definir esta carta de prescrição. Quer dizer assim, para a pulverização, eu vou definir aqui 3 zonas, esta vai levar 200 litros, aquela 250 e aquela 300, por exemplo. Ok? Portanto, isto é, em termos informáticos, portanto, a fase mais intensiva seria em termos de tempo, seria esta da análise, percebemos bem, isto é um princípio fundamental, que é não saltar logo para conclusões, analisar bem dados, as várias temporalidades dos dados, as cartas de produtividade são todos os anos uma, as cartas de DVI é a cada 5 dias, as cartas de condutividade elétrica é uma vez por 10 anos. Portanto, analisar tudo isso, construir as cartas de prescrição, portanto, que são shapefiles, para quem tem conhecimento de SIGs, são KPMLs ou JSON, fecheiros desse género, que depois são por uma pen ou pela cloud, pela nuvem, são metidos na consola do distribuidor, seja um pulverizador, seja um semeador, seja um distribuidor de adubo, e que lá está nas contas, na fórmula de cálculo do fluxo ou do débito,
ele vai integrar essa informação. Qual é a velocidade de avanço, qual é a largura de trabalho e qual é a taxa que eu devo aplicar. Também, o produto desses três é que vai dar o débito ou o fluxo. E, portanto, o controlador está a calcular em cada segundo, para cada zona, o produto destes três componentes e a comunicar à máquina, ou variante de pressão, ou variante de velocidade de rotação, ou variante da DUFA, ou o que seja, a fazer variação do fluxo ou do débito para fazer aquela taxa está prescrita. Está bem? Portanto, o ficheiro que nós lá vamos meter, a máquina vai lá buscá-lo, sabendo as coordenadas onde está. Ok, para esta coordenada, a taxa a aplicar são, por exemplo, o volume é 200 litros por hectare. Então, é isso que vai entrar na fórmula. Depois, quando muda de zona, é uma fração de segundo, na prática. Mas aqui já não são 200, aqui são 250. Então, altera as contas e o fluxo vai sendo alterado em tempo real. Portanto, isto mecanicamente, eletronicamente, é algo que nos últimos... Hoje está bastante fluido, embora ainda não 100%, mas isto há 15 anos era um quebra-cabeças. Conseguir, depois com as máquinas, a comunicação entre um trator de uma marca, um pulverizador de outra marca, etc. Hoje em dia, com o Isobus, com o avançar com tecnologias terceiras, esse fluxo está bastante oleado. E pronto, depois entrando, como é um ciclo, não se fecha, depois dessa aplicação temos uma fase de avaliação, novamente colheita de dados, avaliação e melhoria contínua. Portanto, estamos sempre aqui neste processo de melhoria contínua e otimização. São 8 horas, não sei se lá está, já chega àquela hora, como é que era que nós chamávamos da janta, não é? Janta. Não sei se tem alguma questão, se querem deixar para amanhã. Amanhã temos nova sessão às 6 horas. Uhum. O Pedro vai dizer que quem quiser estar tem que fazer a inscrição não é, Pedro? Exatamente. Sim, Não é automática, agora com estas novas tecnologias. Pensei que era só falar para a aplicação e a aplicação escrevia. Poderia ser, o Pedro se lembrou dessa, mas pode fazer por telefone, não é, Pedro? Claro, aí está, exatamente. Está quase, está meio termo. É verdade. Mas sim, isto quem se quiser inscrever, além da questão do telefone, enfim, que tem aqui algumas falhas, se quiserem só enviar e-mail também é possível. Se quiserem falar com qualquer um de nós, também não há problema. Portanto, se porventura conhecerem alguém que não é entendido com a parte digital e por esse motivo não se conseguiu inscrever, não seja por esse motivo que não participe. Ou então simplesmente, porque até inclusive já agora para a informação de todos, eu não sei se cheguei a passar esta informação ou não, mas mesmo para quem tenha alguma dificuldade em participar desta forma, pode, ligando para um número de telefone, porque essa é a vantagem do Google Meet, ligando para um número de telefone e colocando um PIN associado a esta reunião, esta sessão, é possível participar na sessão ligando para um número fixo nacional. Portanto, mesmo para quem seja um pouco mais info-excluído, digamos assim, pode participar na mesma. A pessoa não tem que ser aqui nenhum técnico especialista em informática para conseguir ligar um computador. Eu só tinha uma pergunta aí para o professor Ricardo. Essa ciclo que agora mostrou, existem explorações onde isso está implementado a 100%? 100% em que praticamente, portanto, tudo o que é feito dentro da exploração é gerido por esse ciclo que mostrou ou não? Assim, temos, olha, por exemplo, no caso da fertilização, a fazer todas, portanto, a fazer pulverização, fertilização, etc., não conheço. O que temos é, por exemplo, na vinha, há explorações a fazer a parte da pulverização, portanto, a variação dos volumes dentro da área da vinha. Depois há outras explorações que fazem na parte da fertilização, portanto, fazem taxa variável na parte da fertilização. Por isso é que eu disse que esta área, e também conheço
explorações que fazem a variação, por exemplo, no caso das coberturas de azoto, e que lá está, se fazem olham para as cartas da NDVI e em função das cartas da NDVI definem taxas diferentes de azoto. Isso, quanto a mim, é uma precipitação. Ok? Também temos dessas. Ou seja, má aplicação das possibilidades tecnológicas. Mas para lhe responder diretamente, portanto, a fazer tudo isto, as três componentes, portanto, a parte da água, a parte da fertilização e da pulverização, uma só não existe. Não, esta é de facto a área que está mais atrasada em relação à aplicação no concreto. Ok. No caso, Obrigado. só cortar um comentário também. Por exemplo, o caso na rega, aí o trabalho, mais, como falei no início, mais de planeamento nos setores de rega torna-se muito importante, portanto, para evitar estas discrepâncias, portanto, ajustar os setores de rega às diferentes manchas de sol em termos de armazenamento de água, por exemplo. O caso dos pivôs, também há alguns pivôs já instalados para fazer taxa variável, portanto, não só variando de velocidade, mas ao longo da rampa, portanto, também conseguindo fazer variação das taxas. Mas ainda é uma coisa que está nos inícios, sim. Muito obrigado. Muito bem, mais alguém que queira aproveitar a colocar alguma questão, observação, quer que seja, é tudo bem-vindo. Penso que já está a pensar no mesmo, não é? António Só uma Canedo, questão. já não havia há uns anos. É Estás verdade. bom, António? Tudo bem. Boa tarde a todos. Meu colega. Claro. É verdade. Tudo bem. Aqui na região é um desafio que eu deixo essencialmente à universidade. Eu penso que este tipo de técnicas seriam extremamente úteis, essencialmente na fertilização de cobertura, que nós vemos, eu já não digo, fazemos variação de doses ao nível do hectare ou do alqueire, conforme onde estivermos, mas sim, só se trabalharmos com a sobreposição de faixas e divulgarmos a condução assistida, íamos melhorar muito a rentabilidade de algumas explorações hoje em dia leiteiras que existem aí, porque nós basta olhar para os pastos, vemos logo que há sobreposições ou não houve sobreposições e só a heterogeneidade que existe nessa situação. E penso que talvez venha muito por falta de conhecimento, com 1.500 euros, pelo que eu percebi, pode-se resolver essa situação em algum conhecimento. Não é assim, Ricardo? Bom, vamos ver. Aí há duas coisas. O caso o que eu falei portanto, no alinhamento, portanto, na condução assistida, em distribuidor centrífugo, a maior parte eu calculo que na região sejam distribuidores centrífugos mecânicos, não DPA, não é? Sim. E aí eu diria que até vai mais atrás, que é uma coisa que nós fazemos com os alunos na Universidade dos Açores, farão certamente, que é a determinação correta da largura de trabalho, ok? Que muitas vezes é feito só o que vem nos manuais, que é 70% a 80% do alcance máximo, e isso nem sempre corresponde à realidade, porque a largura de trabalho, tanto como temos que ter sobreposição na curva de distribuição, temos que terminar o histograma, saber onde é que se atinge 50% da taxa máxima. Portanto, há um trabalho todo prévio para que isto funcione, uniformidade do distribuidor. Assumindo que isso tudo está bem feito, passo seguinte, garantir que as larguras de trabalho são respeitadas e que os alinhamentos são respeitados e não há sobreposições nem falhas, ok? Pronto. Aí sim, com uma aplicação de telemóvel, estamos a falar de uma situação em que erros de 20, 30 centímetros não são significativos, já há um ganho grande, está bem? Sobretudo em parcelas mais compridas. A terceira, chamamos assim, a terceira fase, que é, portanto, tendo em conta parcelas não retangulares e as questões, não sendo múltiplas da largura de trabalho, conseguir ter a controle automático da largura de trabalho, também é possível nos distribuidores centrífugos,
mas aí já é preciso um distribuidor centrífugo não mecânico, com balanças, com a pesagem automática do adubo em tempo real, e aí sim ele permite, imaginando, por exemplo, que já passou numa determinada zona, portanto já não estamos a falar sobre, quer dizer, também são sobreposições, estamos a falar de ajuste da largura de trabalho, não é? Pronto. Isso já existem, as marcas de referência todas, Kvernelands, Bog Pails, tudo isso tem já gamas de chamados os distribuidores centrífugos com balança, mas que basicamente é isto. Portanto, eles conseguem, têm realmente 2 pratos e através do controle do ponto de queda, que também parece que o Rodrigo já falou nisso, do ponto de queda, da abertura das alhetas, eles conseguem reduzir a largura de trabalho a meio, 3/4, o que seja, e portanto evitar a sobreposição. Esses equipamentos, estamos a falar de equipamentos na ordem dos sei lá, 30 mil euros, ou coisa que vale. 20 mil, se a pessoa já se arranja. 20 mil já se arranja, pronto. 20 mil já se arranja. Estás a falar de que marca, Rodrigo? Um da Gaspar, de 20 da mil. Gaspar. Um da Gaspar já. E a Vicom também, A se for Vicom. 1500, também na. Claro que se Pois, for. depende do se for tamanho da capacidades- tremonha, não é? É, exatamente. Se for Depende da dimensão da capacidades. tremonha. Sim. E aí a questão dos prestadores de serviço, que também falámos lá na sessão, portanto, nas explorações maiores e nos prestadores de serviço, porque esses têm um efeito desmultiplicador muito grande, não é? E têm áreas maiores, conseguem justificar mais. Mas sim, indo para... Eu não estou a ver a dimensão média das tramonhas nos distribuidores com que trabalham, mas sim, há aí uma gama de variação. Com algo que eu já disse também na semana passada, mas que repito aqui porque vem agora em atalho de foice, que é a questão de, muitas vezes, nos projetos de investimento, terem, como a bonificação é maior por ter, pelo menos no PEPAC do continente, não é? Já sei que aí ainda está atrasado, mas portanto, com a bonificação de terem tecnologias de precisão, são mais do que proporcionais ao diferencial de preço. Portanto, fica mais barato adquirir esses equipamentos com essa componente do que os standard. Isso é curioso. Isto é um exemplo concreto para a pulverização. É um exemplo, pulverizador Rocha com o ATIC instalado, tem esse diferencial. Portanto, são estes passos todos. Eu também, António, também costumo dizer uma coisa, que não vale a pena construirmos o telhado, e aqui seria ter, por exemplo, imagino um distribuidor centrífugo top, não é? Que se depois a parte básica não é feita, não é? Aqui, por exemplo, não vale a pena ter esses distribuidores se não temos a condução assistida, não é? Uma coisa implica a outra, não é? Portanto, porque ele não vai automaticamente fazer o alinhamento, portanto, são duas coisas diferentes. Mas vai fazer o que vai garantir, por exemplo, um passo de gigante, quer nos pulverizadores, e há produtores que estão a instalar a tecnologia de taxa variável unicamente para terem acesso ao DPA, ou à forma de trabalho DPA, que é débito proporcional ao avanço, e garantir, independentemente da velocidade de avanço, a taxa é sempre a mesma. Isso é um salto gigante. Sobretudo em terrenos declivosos, não é? Como é o caso dos Açores. Isso vê-se muito bem nas parcelas com mais variação de relevo, nas cabeceiras, etc. Uma máquina não DPA, ao desacelerar, automaticamente a taxa vai subir exponencialmente, não é? E, portanto, são ganhos brutais. Eu até costumo brincar dizendo que os pulverizadores, como sabem, espero e penso que aí é a mesma coisa, são as únicas máquinas inspecionadas, não é? Eu penso que os distribuidores centrífugos mecânicos têm um risco de poluição nas coberturas assustadas, bem, eu não sei se igual, mas não sei se superior, mas pelo menos igual
a um pulverizador, porque quando a velocidade está muito abaixo daquilo que foi a calibração, as taxas podem andar nas 800 unidades por hectare. É uma coisa estupidamente alta. Exato. E, portanto, pronto. Ok. Mais alguma questão? Eu, por acaso, estava aqui um bocadinho para esse tempo. Já Muito são bem, então, assim, com esta deixa, eu penso que se não houver aqui mais nenhuma questão, aliás, e se houver até é um incentivo para darmos para continuidade voltar amanhã. Quem tiver questões, aproveitem amanhã, juntem-se, tragam um amigo ou mais e temos aqui a continuidade destas sessões. Lembrando então que para quem não estava, a sessão de ontem não ocorreu devido ao apagão energético que ocorreu aqui pelo continente e por Espanha. Portanto, sábado, das 2 às 4 horas dos Açores, acontece então essa sessão que não aconteceu ontem. E, sendo assim, por hoje estamos concluídos. Muito obrigado, professor Ricardo, pela excelente sessão. Obrigado também a todos os restantes participantes e professor David, Rodrigo também. E amanhã cá estaremos, espero eu, novamente todos e quem sabe mais pessoal ainda. Exato. E toca a comprar o PS aqui no continente, tá? Unidades de bateria. É verdade. Um abraço. Até amanhã. Obrigado. Até Até amanhã. amanhã. Até amanhã. Amanhã.